Em 1978, durante a pavimentação da estrada que liga Praga a Pilsen, na República Tcheca, operários localizaram uma rica tumba. Pesquisas posteriores identificaram que pertencia a um guerreiro germânico do século IV. Agora, com o uso de técnica forense, um designer brasileiro ajuda a revelar a face desse líder desconhecido. O primeiro passo para a reconstituição facial: reconstruir digitalmente o crânio. O arqueólogo Erich Schindler fez a digitalização do crânio e quando eu recebi, verifiquei que ele estava todo quebrado. Nós podemos digitalmente quebrar todo o crânio e remontar esse crânio como se fosse um quebra-cabeça tridimensional, né? Devolver o aspecto que ele tinha antes de sofrer aquele problema estrutural. A reconstituição é uma encomenda do Grupo de Pesquisa Arqueológica GeoCZ, da República Tcheca, que já havia revelado com Cícero a face de outros personagens da região, como a rainha Judite da Turíngia, do século XII. Mas pouco se sabe sobre o guerreiro. Em sua tumba encontraram espada de bronze com cabo de osso, escudo, faca, flechas, fivelas de bronze e joias. Possivelmente ele vinha de Roma, na época em que o Império estava à beira do colapso. Trata-se de um indivíduo do sexo masculino, mais ou menos de 40 anos de idade, ancestralidade europeia, características germânicas. Todos esses dados eles foram levantados pela equipe de antropologia, que fez os estudos dos restos mortais. Ele viveu no período que compreende o século IV depois de Cristo. Todos os elementos que estavam em torno dele, parte considerável, tinham características romanas. A reconstituição mapeia todo o rosto do personagem. Uma vez que o crânio foi digitalizado, nós tínhamos os parâmetros necessários para começar a distribuir os marcadores de tecido mole, que são pequenos pinos que permitem ao reconstrutor ter uma ideia da posição, da localização da pele ao longo do crânio. Depois das marcações, Cícero precisa fazer projeções sobre outros aspectos do rosto. Nós também precisamos fazer algumas projeções. Onde que são essas projeções? Na dimensão dos lábios, para saber qual que é o tamanho dos lábios, as alturas. Na projeção do nariz, tudo a gente utiliza a própria estrutura dos ossos. O posicionamento dos olhos e as projeções da orelha e de outras estruturas. Nós também posicionamos nessa estrutura os músculos principais. Não são todos os músculos, mas são os músculos principais que vão nos ajudar a dar o aspecto final geral da face. Uma vez que nós temos essa face geral, a gente, num processo digital também, faz a pigmentação, a pintura da pele, a texturização, que a gente chama. A parte seguinte, a caracterização, depende de pesquisa histórica. E depois da texturização pronta, o que a gente faz? Nós inserimos os cabelos, os pelos, cabelos, e, se for o caso, também criamos indumentárias e finalizamos o processo de reconstrução facial forense. Isso aqui já tem um nível de subjetividade, porque nós não tínhamos ideia como que era o penteado do cabelo dele, mas é uma projeção e é o que nós temos assim de mais próximo do indivíduo. Cícero acredita que, se houvesse uma máquina do tempo, seria possível localizar o guerreiro só pela reconstituição. Muito provavelmente sim, até porque isso já aconteceu, não dessa forma. Nos estágios iniciais dos meus estudos de reconstrução facial, eu fiz reconstruções a partir de tomografias de indivíduos vivos e posteriormente eu tive a oportunidade de me encontrar pessoalmente com esses indivíduos. E, evidentemente, identifiquei várias características muito compatíveis com a reconstrução facial que foi feita anteriormente.
Mas uma coisa tem que ficar evidente aqui, tem que ficar clara, que é o seguinte: quando você tem uma reconstrução facial forense, muito dificilmente você vai ter 100% de compatibilidade com o indivíduo que foi reconstruído. Isso só acontece em produções cinematográficas, em séries de TV. O que nós temos no mundo real, na vida real, são aproximações faciais que são compatíveis o suficiente para que, por exemplo, quando você tem uma vítima de um crime, alguém que conhecia aquela pessoa que foi reconstruída, consegue fazer algum reconhecimento daquela face que pode levar posteriormente para uma identificação. A reconstituição da face do guerreiro fará parte agora da exposição com os restos mortais no Museu da Boêmia Ocidental, em Pilsen.